ia ser legal implantar esse tal de PCM aí na empresa, mas aqui a cultura é muito... A cultura aqui é muito ruim, pessoal, aqui a cultura não colabora. Seria legal implantar esse tal de 5S aí, mas a cultura aqui, o pessoal, tem que melhorar a cultura. A cultura tem que mudar. Nesse vídeo nós vamos falar sobre cultura organizacional dentro do setor de manutenção. Como você pode transformar ou liderar até um movimento de transformação cultural do seu time. Uma das queixas que a gente vê, principalmente quando a gente está falando de implantação de metodologia, implantação de novas ferramentas, é que existe um descolamento da cultura do pessoal de execução com o pessoal de planejamento, gestão e afins. Reclama-se muito da cultura, porém pouco se faz para transformar essa cultura. Aqui nós vamos dar 10 dicas de como você pode começar essa transformação cultural dentro do setor de manutenção. A primeira dica que eu te dou é faça um diagnóstico. Esse diagnóstico você tem que ter na sua cabeça muito claro que tudo vai começar pela base da pirâmide, que são as pessoas. Quando eu falo base da pirâmide, é aquilo que dá sustentação a todo o seu processo. O que você precisa melhorar na cultura das pessoas? Ou melhor, o que é cultura? Cultura é basicamente a soma de todas as atitudes, todos os valores, todos os hábitos que uma equipe tem, e aquilo vai se enraizando no dia a dia. Se você tem um time com 10 pessoas, por exemplo, que trabalham há algum tempo juntas, a soma dos hábitos de cada um, mais a soma dos valores de cada um, mais a soma das atitudes de cada um, ao passar do tempo, vai formando a cultura daquela equipe. Quando você pega um indivíduo externo, uma pessoa nova que entra nessa equipe, naturalmente essa pessoa vai contribuir com os hábitos, atitudes e ações dela. Com o passar do tempo, ela vai se deixando envolver por essa cultura e aos poucos também vai mudando a cultura daquele ambiente. Quando você quer mudar essa cultura, não adianta você chegar e querer mudar tudo do dia para a noite. Então faça um diagnóstico do que você espera das pessoas em relação a atitudes, pilares básicos. Como que é a relação de fulano com novas ideias? Quais são os hábitos aqui? Todo mundo aqui tem o hábito de chegar 10 minutinhos atrasado. A gente considera 10 minutos tolerância, mas as pessoas não têm o hábito de serem pontuais. Com o passar do tempo, isso vai corroendo outros hábitos que podem ser fundamentais dentro do time. Eu tenho aqui hábitos de pessoas que gostam de falar mal das outras pelas costas. O que a gente pode fazer para mitigar isso e você ir moldando de acordo com as atitudes que você espera? Em todos os pontos que você considera fundamentais para a cultura do ambiente de manutenção, como que cada colaborador reage a esses pontos. Para você fazer esse diagnóstico, você vai ter que escrever missão, visão e valores do ambiente de manutenção. A sua empresa certamente deve ter escrito missão, visão e valores. Nesse ponto, você vai escrever especificamente da manutenção. Missão, visão e os valores. A cultura, ela tem que estar alinhada com os valores que você definiu. Só que entenda que missão, visão e valores não é algo que você vai sentar e em 15 minutos você vai escrever. Não, isso vai sendo formatado com o passar do tempo. Simplesmente você vai ter que entender onde você quer chegar, qual que é a sua missão, como você quer chegar, qual que é a sua visão e o que você não abre mão para alcançar o seu objetivo. Isso são os valores. Tenha isso muito claro. Faça um diagnóstico com base dos valores que você definiu. Segundo ponto é, encontre as lacunas. Se você colocou que um dos valores é a pontualidade e 90% do seu time chega atrasado, você tem uma lacuna aí. O que é de fato essa lacuna? É uma lacuna de alinhamento? É uma lacuna de comunicação? É uma lacuna de procedimento? O que de fato você precisa fazer para acabar com essa lacuna? Essa lacuna aí, você tem várias formas de preencher. Pode ser com a conversa, pode ser com um procedimento, pode ser com um treinamento, pode ser com a sanção administrativa, você pode preencher essa lacuna de várias formas. O que você vai começar a enxergar? Como que você vai preencher essas lacunas para trazer as pessoas para a cultura mais próxima daquilo que você imaginou. Terceira dica, transformar as lacunas. Terceira dica, o terceiro dico. A dica é minha, fala do jeito que eu quiser. Terceira dica é, transforme as lacunas em metas. Se você entendeu que o problema é pontualidade, você começa a colocar a meta. A meta que é nessa semana ninguém chegar atrasado. A meta é nesse mês ninguém chegar atrasado. Até que com o passar do tempo, essa meta ela pode ser extinta porque virou um hábito.
todo mundo agora tem o hábito de ser pontual. Quarta dica: transforme as metas em objetivos. Então, quando você fala, ó, ninguém pode chegar atrasado nessa semana, por exemplo, você começa a colocar objetivos para essas pessoas atingirem. Basicamente, imagina que a meta ela é desdobrada em objetivo e esse objetivo ele é transformado em ação. O que a pessoa precisa fazer para não chegar atrasada? Ela precisa acordar 10 minutos mais cedo, pegar o ônibus 10 minutos mais cedo para chegar na hora. Essa pessoa ela tem que tomar café da manhã mais rápido. Enfim, quando você põe uma meta, isso tem que ser desdobrado para um objetivo e a partir daí ser transformado em ação. Dessa forma, a meta ela pode ser atingida. Quando você desdobra a meta até em ação, você começa a perceber as dificuldades. Pode ser, por exemplo, que alguém vire para você e fale, ó, lá no meu setor, o primeiro ônibus que passa é esse horário. Não consigo chegar aqui antes disso. Quando você entende o que de fato passa atrás daquilo que você está falando para a pessoa fazer e o porquê que ela não consegue atingir aquela meta, as coisas começam a ficar mais claras. Você vai começar a buscar soluções junto com ela, ou dois, você vai falar, não, tudo bem, então o seu horário especificamente, exclusivamente é esse, você paga as suas horas ficando aí 15 minutos, 10 minutos mais tarde, por exemplo. Então, transforme as metas em objetivos e elas serão desdobradas em ação. Quinta dica: treinar as pessoas. Então, entenda que essas lacunas que eu falei, elas podem ser lacunas pequenas, médias, grandes, gigantescas. Uma coisa que vai construir uma ponte sobre essa lacuna, tijolinho a tijolinho, são os treinamentos. E quando eu falo treinamento, não é só o treinamento onde você coloca todo mundo dentro de uma sala, fala por 2 horas e acha que treinou a galera. Não. Treinamento é identificar onde você quer chegar, identificar onde você está e o que você precisa saber fazer para chegar, sair do ponto A e ir para o ponto B. Então você começa a treinar essas pessoas de acordo com aquilo que você identificou como lacuna. Eu percebi aqui, por exemplo, que ninguém se importa com lubrificação. Por quê? Às vezes que as pessoas não sabem de fato a importância da lubrificação, como que faz da forma certa, como que se armazena o lubrificante se transforma da forma correta. Enfim, você vai começar a prover informação. Você como gestor está fazendo a sua parte, fornecendo informação, fornecendo recurso e escutando as dificuldades. O que você precisa cobrar das pessoas é que elas se movimentem, determinem e executem essas ações conforme você está determinando para que, de fato, os tais objetivos sejam alcançados. O que puxa para a próxima dica: promova o feedback. É essencial que você esteja com a comunicação alinhada com o seu time daquilo que você espera. Então, existe uma metodologia de feedback chamada método PEI, que significa postura, exemplo, impacto. Quando você for dar um feedback para algum funcionário, fale da postura que ele teve, use um exemplo prático do dia que ele teve essa tal postura e mostre para ele qual foi o impacto. Então, exemplo, você não preencheu a ordem de serviço. Pô, fulano, você tem que preencher essa ordem de serviço com mais dedicação. Você não está preenchendo as ordens de serviço. No dia 25 mesmo, aqui, você fez manutenção no forno e não preencheu a ordem está aqui. Qual que é o impacto disso? O analista foi fechar a ordem de serviço e ele agora não sabe o que você usou, se o serviço realmente foi executado, se o forno foi testado ou não, se ele pode dar baixa nisso no plano de manutenção. Isso vai impactar no nosso plano de manutenção do ano inteiro, porque essa data eu não tenho como colocar ela retroativa, vou ter como colocar na data de hoje apenas. Percebe? Você falou da postura do profissional, deu um exemplo prático e qual que é o impacto daquela postura. Com o passar do tempo, quando você mostra para ele, ele consegue visualizar o que ele errou e qual que é o impacto daquilo, os erros tendem a diminuir. Identificar e reconhecer os facilitadores. Todo time, em qualquer situação, você tem as pessoas que ajudam e as pessoas que atrapalham. As pessoas que ajudam nós vamos chamar de facilitadores. São aquelas pessoas que, de pronto, se identificam com a ideia que você está propondo e começam a querer te ajudar em algum ponto. Então, encontre as pessoas que estão, de fato, alinhadas com você. Essas pessoas que estão alinhadas com você, o que você precisa enxergar? O que será que você falou ou o que será que você fez que de fato fez com que aquela pessoa alinhasse o pensamento com o seu? Uma vez que você entende isso, o que você vai fazer? Começar a fazer isso com o restante das pessoas. Você vai enxergar a espinha dorsal da sua comunicação que fez com que elas de fato se alinhassem com você. Converse com os facilitadores e reconheça quem realmente está de fato alinhado com aquilo que você está planejando. 8ª dica: identificar, escutar e repelir os dificultadores. Então imagina o seguinte:
Como eu falei, tem gente que ajuda, tem gente que atrapalha. Você vai identificar, escutar e repelir os dificultadores. Identificar, num grupo de 10 tem 2 pessoas que a gente conhece como maçã podre, por exemplo. Ok, quais são essas 2 pessoas? Escuta, qual que é a dificuldade que elas estão tendo? Às vezes é uma coisa simples que você consegue resolver com pouquíssimo recurso ou pouquíssimo tempo, e aquelas pessoas passam de dificultadores para facilitadores. Uma vez que você já conversou uma vez, já conversou 2, já proveu o recurso, já tirou as dificuldades da frente, a pessoa não muda, não tem mais o que fazer. Você vai ter que repelir esses dificultadores. É muito mais fácil uma maçã podre contaminar 10 pessoas do que um facilitador conseguir convencer 10 pessoas, 10 maçãs podres, digamos assim. Então, tem um repelente contra os dificultadores. Dica número 9. Crie senso de unidade. O que é o senso de unidade? É a pessoa perceber que ela não está caminhando por um caminho diferente de todo mundo. É um time. Como você cria o senso de unidade? Dando objetivo, traçando estratégia, transformando estratégia em ação, falando claramente o que você espera de cada uma dessas pessoas e deixando com que essas pessoas sintam que elas são a base dessa estrutura toda e que está todo mundo centrado em um único objetivo. Dê direção, não cobre movimento, dê direção. Quando você faz isso, você cria um senso de unidade, você cria um senso de time. E uma última dica é, seja o exemplo. Faça aquilo que você fala. Faça aquilo que você cobra que as pessoas falam. As pessoas... Tem uma frase que eu gosto muito que suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. As pessoas escutam basicamente o que você faz, não o que você fala. Tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, basta clicar no botão abaixo e se inscrever aqui no canal, que 2 vezes por semana há vídeos e aulas novas como essa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.